Bom, eu fico muito revoltado quando eu vejo no Enem uma questão mal feita, mal redigida, porque os estudantes ralam tanto para chegar na hora do Enem se deparar com a questão que vai ficar tomando o tempo dela, justamente porque foi uma questão mal feita. Bom, mas enfim, bem-vindo ao Enem, é isso que tem pra gente, e volta e meia aparece esse tipo de questão mal feita para vocês, para nós resolvermos. Mulheres e homens, sejam bem-vindos a mais uma resolução de um exercício que apareceu na prova de Física do Enem de 2019. Durante a questão eu vou falar as falhas que teve aí no enunciado dela e no final do vídeo eu comento o nível de dificuldade que eu dei para essa questão e se essa questão influenciou, impactou muito no resultado final de quem fez essa prova em 2019. Então, bora para a resolução. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Nesse tipo de questão, a primeira coisa que eu sugiro vocês é anotar os dados que foram fornecidos no enunciado e identificar qual é o tema que se trata o exercício. Anotei aqui os dados, ele está em queda livre, né? Pede para desprezar a resistência do ar, massa 2,5 kg, altura 5 metros, tempo de impacto, tempo da colisão 0,5 segundos, considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e ele falou de uma força impulsiva média gerada na colisão. Ele pediu para vocês calcularem essa força e falar quantos tijolos iguais essa força representaria. Essa força impulsiva média gerada na colisão. Gente, aí já vem a primeira inconsistência do exercício. Ele não falou qual é essa colisão. Ele não comentou, o exercício não comentou se é uma colisão que de fato durou 0,5 segundos. Ele falou pode durar até 0,5 segundos. Ele não comentou se o tijolo bate na cabeça do operário, no capacete, e volta. Se bate e vai para o lado. Se bate e vai para baixo. Se bate e para. Então, ele não deixou isso claro. Então, já tem aí uma primeira inconsistência que poderia deixar o estudante muito tempo raciocinando nesse exercício de forma em vão, tentando pensar o que a questão queria. Porém, o Enem queria, esse exercício queria, que você pensasse que esse tijolo ia bater e parar. Ele ia bater e parar na cabeça do operário. Então, vamos com essa ideia. Eu fiz aqui um desenho, um tijolo caindo de 5 metros, velocidade inicial igual a 0. Você tem a gravidade puxando ele para baixo, que acaba gerando o peso. E desenhei o capacete apenas aqui do operário. No segundo desenho, eu desenhei o tijolo imediatamente antes de colidir com o capacete. Então esse tijolo no primeiro estava com velocidade nula, ele cai os 5 metros, imediatamente antes de tocar o solo ele vai ter uma velocidade. Desculpa, imediatamente antes de tocar o solo não. Imediatamente antes de tocar o capacete do operário. Ele vai ter uma velocidade que eu chamei de V2 e desenhei aqui uma terceira figura, que é imediatamente após a colisão. Então, da segunda figura para a terceira, imediatamente antes e imediatamente após, passou-se os 0,5 segundos. Considerei aí que o tempo de colisão foi esse, o máximo de 0,5 segundos. E o tijolo vai atingir o repouso. Veja que eu fiz essa consideração porque o exercício não falou. Tá, então ficou em repouso.
E aqui eu desenhei, já entrando na ideia do exercício, já percebi que envolve uma colisão, ele pede força, então eu vou ter que pensar em impulso. Já identifiquei o tema, então já penso logo que eu tenho que representar as forças, até porque ele pede. E aí, forças no tijolo durante o impacto. O que nós temos? Nós temos o peso do próprio tijolo e temos a normal. Uma observação. O movimento do tijolo é desacelerado, porque a velocidade dele reduz até zero. Então esse tijolo aqui, olha, ele tinha velocidade para baixo. E se ele é desacelerado, ele vai ter aceleração contra ele. Contra ele. Vou considerar o sentido da velocidade positivo, então o sentido da aceleração vai ser negativo, para representar que está contra a velocidade, para representar que está desacelerando. Portanto, se tem aceleração para cima, contrária à velocidade, tem que existir força resultante para cima. Portanto, das forças que atuam no tijolo, e são só essas duas, peso e normal, a normal tem que ser maior que o peso para sobrar força para cima, para ter essa resultante para cima e causar a desaceleração aí do tijolo. Nota em relação à pergunta. Força impulsiva média gerada na colisão. O peso não foi gerado na colisão. O peso é gerado pela Terra, pela gravidade. O peso já existia vertical para baixo. A força que foi gerada no impacto foi a normal. Nesse caso que nós estamos representando, é a minha normal. Portanto, a pergunta do exercício é: calcule a normal. Ele quer isso. Calcule a força que o capacete faz no tijolo. Calcule a normal. A força que o capacete faz no tijolo é igual à força que o tijolo faz no capacete. Queremos essa força. Beleza. Primeira coisa que deveria vir na cabeça dos estudantes. Já que ele quer essa força, eu consigo calcular essa força resultante aqui. E eu tenho peso. Com a força resultante, com o peso, eu consigo achar normal. Então, você tinha que lembrar do teorema do impulso. O que diz que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. A variação é a quantidade de movimento final, que é imediatamente após a colisão, menos a quantidade de movimento inicial, que é imediatamente antes da colisão. Então nós temos impulso resultante é igual a força resultante vezes o tempo. Lembrando que ele pediu uma força impulsiva média. Ele usou esse termo médio porque essa normal aqui, ela, imaginando que ela varie de acordo com o contato com o capacete, nós estamos pegando a média dela como se fosse uma força constante para utilizar essas fórmulas. Portanto, a minha força média é como se fosse um valor constante de normal. Estamos pegando a força média, então seria uma força constante. Então estamos falando também de uma força resultante constante. Era importante lembrar isso para a utilização dessa fórmula, que só pode ser usada para forças constantes. Beleza. Então, força resultante vezes o tempo é igual a variação da quantidade de movimento, que é o Q final, que é após a colisão, que eu chamei de Q3, menos o Q inicial, que é o Q antes da colisão, que eu chamei de Q2. Beleza. A minha força resultante vezes o tempo. O tempo de colisão eu tenho, que é 0,5. A quantidade de movimento após a colisão, como a velocidade é zero, nós vamos cortar. A minha quantidade de movimento aqui final ela é zero. Então vai sobrar menos a inicial, que é mv2, que é a velocidade antes da colisão. Tá, eu tenho aqui o 0,5, que é o tempo, e tenho a massa, que é 2,5 quilos. Essa questão está tranquila, não tem que fazer tranquila em relação às unidades, porque não tem que fazer nenhuma conversão. Então, só utilizá-las. Esse sinal de menos aqui não estranhe, né? Que é da minha diferença. Eu vou acabar tendo uma força resultante negativa, porque ela está no mesmo sentido aqui da aceleração, que é contra a velocidade, que nós determinamos como negativo. Então, não ache isso estranho. Você vai precisar só do módulo mesmo, do valor. Então, essa questão do sinal é só apenas uma análise vetorial. Beleza, falta achar essa velocidade para eu achar a minha força resultante, que é a velocidade que ele chega aqui. Eu vou te dar duas maneiras para calcular essa velocidade. Aí você usa a que você achar mais fácil. Primeiro eu vou fazer uma análise energética, da posição 1 para 2. A energia mecânica de 1 é igual de 2, já que é para desprezar a resistência do ar, a energia mecânica se conserva. Então, no ponto 1, ele não tem velocidade, não tem energia elástica, mas ele tem altura. Então, no ponto 1, a minha energia mecânica é a gravitacional, que é mgh. No ponto 2, que é imediatamente antes da colisão, considerando que aqui, olha,
no nível que ele vai bater no capacete, estou considerando o nível 0 de altura, nesse ponto 2 nós não teremos altura, nem energia elástica, mas teremos velocidade. Então teremos mv2 sobre 2. Vamos cortar essa massa com essa. Vou mandar esse 2 multiplicando. G é 10. A minha altura vale 5. Isso é igual V2 ao quadrado. Beleza. 10 vezes 5, 50. Vezes 2, 100. Como está V ao quadrado, você tem que tirar a raiz de 100, que vai dar 10 metros por segundo. Tá? Vai dar 10 metros por segundo. Já achamos V2. Em posse desse V2, você substituiria ele aqui 10. Mas vou te dar outra maneira aqui ainda de achar essa velocidade. Se você não quisesse usar energia, você podia usar cinemática, a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado, que no caso é o meu V2, é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é lá em cima, que é 0, que ele parte do repouso, então seria 0 aqui. 2, a aceleração, que faz ele cair, que puxa ele para baixo em queda livre, é a aceleração da gravidade. Portanto, aqui seria G, que é igual a 10. Minha aceleração é 10. E a minha distância é a altura de queda. Ele caiu 5 metros. Então, você vai colocar aqui 5. 10 vezes 5, 50. Vezes 2, 100. V ao quadrado é igual a 100. Tira a raiz de 100, 10 metros por segundo. Então, tinha aí duas maneiras para você poder pensar. Escolha que você achar melhor. Achei esse 10, substituir aqui. Agora, resolver esses cálculos. 10 vezes 2,5 vai dar 25. Deixa eu colocar esse 25 aqui. O 0,5 vem dividindo. Gente, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Ou você pode multiplicar por 10 em cima e embaixo, dividir por 250 dividido por 5, por exemplo. Né? É a mesma coisa, dividir 25 por meio é a mesma coisa que multiplicar 25 por 2. Eu prefiro 25 por meio, é a mesma coisa que 25 vezes 2, que vai acabar me dando 50 newtons. Volto a repetir, o sinal aqui não é importante para você, é apenas para poder representar que ele está na mesma direção e sentido que a aceleração, tá bom? Nós estamos trabalhando com o módulo. Portanto, eu achei a força resultante. E agora? Temos a segunda falha da questão, a segunda inconsistência. Inconsistência nos valores aí com a pergunta, né? Ele quer a normal. Olha lá qual foi o problema. Gente, o peso é massa vezes gravidade. 2,5 vezes 10 dá 25. Portanto, o peso do tijolo é 25 newtons. Beleza. A força resultante, ela está para cima. Então, ela é igual a normal, que também está para cima, menos o peso, né? A normal menos o peso te dá a força resultante, te dá o que sobrou. Beleza, então força resultante igual a normal menos peso. A força resultante que achamos é 50. O peso é 25. 25 está menos, vem para cá mais. 50 mais 25 dá 75 newtons. 75 newtons corresponde a quantos tijolos de 25 newtons? A 3. 75 dividido por 25 vai corresponder a 3 tijolos. E não tem isso nas alternativas. Tá aí a inconsistência. O estudante que pensou dessa maneira e fez certinho, ele ficou lá pensando, será que eu fiz algum cálculo errado? Voltou na questão, tentou fazer. Olha só a perda de tempo dentro de uma prova que é tão importante, que é o seu vestibular, né? Tão esperada aí para passar na Universidade Federal. Você acha uma coisa dessa, faz tudo certo. Aí você tem nas alternativas letra A, que é 2, você tem letra B, que é 5. Elas estão próximas. Aí você fala, será qual que eu marco? 2 ou 5? E aí você lê de novo, tenta resolver de novo. Enfim, falha. Então, primeira falha, qual é a colisão? Que eles não citaram. Segunda falha é essa questão aqui da força resultante. O que o Enem queria? A resposta do Enem foi 2, foi letra A. O que o Enem queria? Ele queria a força resultante. Porque a força resultante, ela deu 50. Ela deu 50. 50 corresponde a quantos tijolos? A 2. A 2 tijolos. Portanto, a nossa resposta seria letra A, como o Enem queria. Mas ele não fez essa pergunta. Ele poderia ter feito essa pergunta de diversas maneiras. Por exemplo, a força resultante, a força impulsiva resultante gerada aí nessa colisão, correspondia a quantos tijolos? 2. Ou então,
a força impulsiva média gerada nessa colisão corresponde a um valor, a quantos tijolos a mais, a um valor não, a quantos tijolos a mais, contando já o que caiu na cabeça da pessoa. Contando o que caiu é 1. Quanto a mais para chegar em 75? Mais 2. Aí daria os 75. Ele poderia te fazer de diversas maneiras essa pergunta, mas não do jeito que foi. Tá aí, foi uma questão inconsistente. Beleza. Vamos ao nível da questão. Antes de falar do nível dela, se você gostou dessa resolução, curte aí meu vídeo. E se você achar que eu posso contribuir mais para o seu crescimento na física, eu te convido a se inscrever no meu canal. Vamos ficar mais próximo. Vamos aproximar nossa relação e juntos construir aí o conhecimento dentro da física. Nível para essa questão, gente. Difícil. Ela só pode ser difícil. Bom, primeiro, se ela não tivesse erro nenhum, já é uma questão difícil. Se ela não tivesse inconsistência no enunciado, nos dados, já seria uma questão difícil. Por quê? Porque é uma questão que envolve impulso, quantidade de movimento, envolve conservação de energia ou cinemática, mas envolve vários temas dentro de um próprio exercício. Então, ela é bem conteudista. Então, essa questão é difícil. Né? Na melhor das hipóteses, a gente colocaria ela naquela régua do Enem, média entrando para difícil. Assim, na hipótese mais remota, vamos dizer assim, média entrando para difícil. Mas minha classificação, ela é difícil. Bom, isso considerando se ela não tivesse nenhuma inconsistência. Mas essa questão, ela está cheia de inconsistência, né? Ela tem inconsistência no enunciado, nos dados, na física da questão, né? Porque nessa pergunta aqui, física, ela ficou inconsistente. Enfim, na minha opinião, não era uma questão que você deveria fazer no Enem. O ideal era você ler, claro que você não vai identificar se ela é inconsistente, mas você identificando o grau de dificuldade dela, o tanto de coisa que tinha que fazer, eu te aconselharia a pular e voltar apenas se tiver tempo. Porque um tipo de questão dessa aqui te cansa, rouba tempo no Enem e acaba comprometendo você ler e fazer as fáceis, que são as que valem mais aí para o TRI, para sua nota final no Enem. Bom, espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado. É isso aí. Beijos e abraços, tamo junto, fique com Deus, sabe que eu tenho uma torcida imensa pelo seu sucesso e até a próxima. Tamo junto. Valeu. Ah, deixa eu voltar. Tem uns comentários aí nas questões que o pessoal tá me chamando de Super Choque. Cara, não é que é igualzinho. Super Choque, um desenho animado, é igualzinho. Depois eu vou postar fotos aí minha e de Super Choque, para vocês poderem ver que realmente é igual. Agora sim, vambora. Valeu!